Oi, gente, tudo bem? Hoje na nossa aula, na verdade, pela nossa apostila, nós estaríamos aqui nas aulas 23 e 24. É uma atividade de criação e tem uma proposta de redação aqui, que trata sobre a televisão, a chegada da televisão, e o tema é telenovela brasileira, conscientização ou alienação? Gente, eu não vou tratar desse tema, eu não vou falar disso, até mesmo porque a telenovela, eu vejo que hoje pouquíssimas pessoas veem e, assim, a grande influência hoje para nós não seria a telenovela. Então, para a gente fazer uma dissertação, para a gente tratar desse assunto da apostila, que é uma proposta de redação, eu peguei esse livro aqui do Breton, Philippe Breton, A Argumentação na Comunicação, e aqui ele trata exatamente do argumento, de como que a gente poderia construir melhor o nosso argumento, como que a gente poderia trabalhar com um repertório melhorado. Então aqui eu peguei exatamente as dicas do Philippe Breton. Também vou trazer aqui para vocês um vídeo de dicas também de redação do professor Paganin. É o professor lá do Anglo. Ele é coordenador do grupo de linguagens e ele também faz algumas dicas bem bacanas e ele fala sobre essa questão da retórica, de como a gente pode melhorar a nossa dissertação. Em vez de fazermos uma redação telenovela, eu peguei 8 temas e vou comentar rapidamente em slides e vou pedir para vocês escolherem um. Então eu peguei temas assim que são atuais, que são tendências. Existem outros temas que são tendências, mas eu peguei os que mais assim estão em evidência nas mídias, certo? Então essa é a aula de hoje. Não percam, tá bem bacana. Bom, gente, então como nós conversamos, estamos na aula 23 e 24, substituindo esta atividade, e eu vou começar então conversando com vocês como estudar redação. De acordo com as dicas que eu tenho no livro e que o professor Paganin passou, primeiro, entender muito bem a teoria, o que é uma dissertação, como se estrutura uma dissertação, como se constrói um texto dissertativo, praticar bastante, pelo menos escrever, eles propõem lá uma redação por dia. Como nós estamos ainda na primeira série do ensino médio, uma por semana, certo? E muita leitura, mas muita leitura mesmo. Por quê? A leitura, ela amplia o nosso repertório. A leitura, ela nos traz as atualidades, faz a gente ficar antenado por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque na minha dissertação, para que o meu discurso não seja oco, vazio, então eu preciso saber o que está acontecendo acerca de qualquer tema que eu tenha que falar sobre ele. O rádio, como nós vimos nas últimas aulas, ele é uma fonte de informação valiosa, acessível, por conta de ter um rádio em qualquer equipamento hoje, seja no celular, seja no meu computador, ou seja um radinho de pilha mesmo, eu tenho então acesso às informações. A TV também tem vários programas legais, debates, entrevistas, documentários. Eu posso ver pelos noticiários assuntos relevantes da sociedade e que podem contribuir então para a minha argumentação. E além da mídia impressa, jornal, revista, livro, de uma maneira geral, que eu posso ler, eu também tenho a mídia virtual. E nela eu tenho grandes plataformas de divulgação de noticiários. Eu posso ter informação gratuita, prática, seja então no meu computador, seja no celular, posso ouvir um podcast, posso participar de um fórum de discussões, ou seja, melhorar a minha argumentação, praticar. A leitura não é só a leitura de livro, dos clássicos da literatura. A leitura é essa leitura para eu estar por dentro do que está acontecendo, ok? Então vamos lá. Quais são os temas atuais que possivelmente poderão ser abordados nos vestibulares de 2020? Eu sei que vocês não vão prestar o vestibular agora, mas assim, para vocês terem mais ou menos essa noção do que está correndo aí de noticiário. Primeiro, sobre a mobilidade urbana sustentável. Para tratar desse assunto, eu tenho que saber um pouco de política pública, eu tenho que saber sobre essa questão do deslocamento da pessoa que vai trabalhar, dos transportes públicos alternativos. Eu tenho que saber também sobre as alternativas para minimizar os impactos causados pelos veículos ao meio ambiente, certo?
como a emissão de gases. Sobre esse assunto, lembrar que São Paulo, neste momento de quarentena, que sofre constantemente com trânsitos quilométricos, no mês de abril, teve então uma diminuição de 50% no índice de poluentes. E esse fenômeno não aconteceu só na nossa capital, São Paulo, mas também nas capitais, no Rio, em Curitiba, em Belo Horizonte e em países como China e Itália. Então, este assunto é bacana para vocês falarem neste momento. Evasão escolar em questão no Brasil. O censo divulgado em 2018 mostrou que ainda há 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. E aí, quais são as razões? Dificuldades financeiras que obrigam o estudante a trabalhar, falta de interesse no processo de aprendizagem, bullying. Para tratar desse assunto, a gente precisa entender melhor os fatores que geram a evasão escolar e quais são as consequências, quais seriam as alternativas, pensando que nós poderíamos propor uma solução, já pensando em treinar para a redação do Enem. A preservação da saúde mental no mundo globalizado. Gente, com o número de casos de suicídio acontecendo cada vez mais, no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou que em 2016 ocorreu um caso de suicídio a cada 46 minutos. Então, há diversos fatores aí, não somente os casos de suicídio, mas você vai falar sobre os casos de bipolaridade, as crises de ansiedade, transtorno, pânico, depressão, tudo isso que vem assolando a humanidade e trazendo então esses problemas e agravando a saúde mental do mundo globalizado. O meio ambiente em questão no Brasil. As pautas verdes têm estado cada vez mais em discussão. Por isso, pensar em temas como combate à poluição, queimadas na Amazônia, desastres ambientais que ocorreram no oceano, as manchas de óleo, Mariana e Brumadinho, os rompimentos das barragens, são uma pauta importante para ser discutida. Ainda dentro do tema, há a questão também de falar da falta de saneamento em grande parte das regiões do Brasil. E não tratar disso em época de quarentena tem sido uma evidência constante. Não sei se vocês viram aquela reunião lá, 22 de abril, isso foi falado bastante pelo nosso ministro aí do meio ambiente. Legal tocar nesse assunto. O perigo da crise hídrica no Brasil. Essa é uma outra questão que envolve também a pauta verde. É importante entender as causas e as consequências dessa crise e pesquisar políticas que já estão em prática para resolver o problema e verificar, olha lá, segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 2,7 bilhões de pessoas deverão sofrer com falta de água em 2025. Gente, estados como São Paulo, que estamos aqui na região sudeste, a mais populosa, e outros estados do Nordeste, que a gente já sabe que isso é uma frequência, já vivenciam e vivenciaram a falta de água. Há, inclusive, temores reais de que a falta de água seja motivo de conflitos futuros, e não só entre nações, mas também entre estados. Educação à distância. Em meio à pandemia do Covid-19, a educação brasileira teve que se reinventar em tempo recorde a fim de que se conseguisse manter os alunos ativos em seus estudos e, ao mesmo tempo, preservasse a qualidade da educação. Na verdade, estamos passando por isso. Trata-se, portanto, de uma pauta importante. A questão do ensino à distância no Brasil. Já está lá em pauta no Diário Oficial da União que nós vamos manter esse ensino à distância até dezembro. Então, agora, mais do que nunca, tratar desse assunto, mostrar as circunstâncias, se é eficaz para todos ou não para todos, por quê? Então, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Vale a pena pesquisar e fazer um texto com esse tema. Sistema de saúde e aumento da expectativa de vida entre os brasileiros. Importantíssimo esse assunto. Em 2018, aumentou para quase 77 anos. E esse aumento tem uma causa, a melhora na qualidade de vida e no bem-estar da população nas últimas décadas. Veja, com isso, o Brasil ocupa agora o 80º lugar no ranking mundial de expectativa de vida. Mas, para tratar desse assunto, é interessante entender os fatores que levaram a esse aumento e em como a gente pode garantir que esse aumento mantenha uma equidade em todos os estados, porque no Brasil isso não é homogêneo. Vale a pena vocês pesquisarem e verificar isso. A expectativa de vida para nós aqui, onde nós temos uma maior expectativa no Brasil? No estado de Santa Catarina.
Por quê? Vamos dar uma olhada? Pesquise, veja isso, pessoal. Então é necessário você mostrar esses desafios da saúde pública para manter isso, vocês olharem um pouquinho como é que está o SUS, que está uma discussão muito grande em torno dessa questão, lembrar as desigualdades socioeconômicas em todo o território nacional e não falar somente o que a gente sabe dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade. A gente precisa ampliar esse repertório e, quando discutir, tratar desse assunto não como uma verdade universal, mas como uma verdade dentro de um âmbito, né, nacional, que no caso seria aqui do Brasil, e verificar essa qualidade de vida e a expectativa de vida de todos os estados brasileiros. Aí sim você consegue ser mais verossímil no seu texto, mais convincente e consegue propor uma solução, então, exequível. Analfabetismo total e funcional no Brasil. Outro assunto também, gente, muito importante. De acordo com o IBGE, 6,8% da população acima de 15 anos ainda é analfabeta no Brasil. Isso é grave. Estamos no século 21. Não sabem ler o próprio nome. Numa pesquisa por um outro instituto, o Paulo Montenegro, nós temos que 29% da população é analfabeta funcional, ou seja, sabe ler e escrever, mas não consegue interpretar um texto básico e nem as operações numéricas básicas, somar, dividir, subtrair. Para tratar desse assunto, então, o que é preciso melhorar? Como que nós devemos ver as condições do nosso ensino público? Como que nós pensamos em ampliar a oferta de trabalho, a fim de que as pessoas não tenham que escolher entre estudar ou trabalhar? Que as pessoas possam, sim, trabalhar e estudar, ou seja, que há uma renda suficiente na família para que até os 15 anos a pessoa apenas estude, para que ela realmente tenha uma ascensão social. Certo, gente? Olá, eu sou o professor Paganin, sou professor de redação aqui do Anglo, coordenador de linguagens da casa e vim falar hoje com você sobre algumas dicas para você passar de boa aí pela prova de redação do Enem. No Enem, o tipo de redação, o tipo de texto que é exigido é a dissertação argumentativa. Esse é o tipo de texto que cai, por exemplo, na FUVEST, que cai na Unesp, na Unifesp e no Enem também. Já adiantando, e você deve já saber disso, o Enem cobra uma prova de redação em que você precisa se posicionar diante de um tema polêmico e sustentar essa posição com argumentos e uma proposta de intervenção. Como é que você se prepara nessa reta final agora para o Enem? A gente podia pensar em 3 grandes preparações para você então mandar bem na redação. Primeiro, conhecer as regras do jogo. É importante que você conheça quais são os critérios de correção, as 5 competências que o Enem vai usar para avaliar a sua redação. A cartilha do participante lá no site do INEP tem todas as informações bem detalhadas e como é que você tira 200 pontos em cada uma dessas competências. Segundo, nessa reta final, agora faltando pouco tempo, é legal você ler redações nota 1000. Essas redações podem ajudar você a se preparar entendendo como é que é essa estrutura do texto dissertativo argumentativo sem muita teoria. O próprio INEP publica nessa cartilha do participante várias delas com análises e ler essas redações ajuda muito você a entender um pouco melhor o que é essa estrutura, como é que é a introdução, quais são os melhores tipos de argumentos, como é que fecha o texto e, portanto, uma segunda dica nessa reta final é estudar com redações nota 1000 e estudar a estrutura do texto dissertativo. E uma terceira dica é tentar ampliar ao máximo o seu repertório. Como é que a gente pode se preparar bem para uma prova que tem um tema que é surpresa? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber o tema? É impossível a gente adivinhar o tema, mas também dá para saber que o Enem cobra na prova de redação um tema social, político, econômico e, portanto, ter um pouco mais de repertório desse tipo de assunto ajuda bastante. Então, nessa reta final, ler jornais, revistas, fazer uma retrospectiva do que aconteceu durante o ano.
Uma das questões mais importantes no texto dissertativo para evitar grandes problemas é, primeiro, definir com muita clareza a opinião. De preferência no primeiro parágrafo, no começo do segundo parágrafo, mas cravar bem a opinião é uma saída muito boa para o texto começar bem. Texto que não tem uma opinião muito clara, muito demarcada, acaba fazendo vários comentários, vários mini comentários, e aí a dissertação naufraga por falta de uma opinião muito clara. Claro que tem outras questões como não escrever menos de 7 linhas, colocar lá a proposta de intervenção, tudo isso vai colaborando para uma nota alta ou para não perder muito ponto na redação do Enem. Uma redação com nota muito alta, uma redação que fique na casa dos 900 ou que atinja mesmo a nota 1000, tem, primeiro, uma estrutura dissertativa muito clara. Então, estudar pelas redações nota 1000 ajuda muito a organizar o texto de uma forma muito coesa, de uma forma muito coerente e muito clara. Os textos de alto desempenho são muito bem organizados. Cada parte, cada parágrafo tem uma identidade e isso você vai vendo nas redações nota 1000. O repertório é muito importante. É preciso usar na argumentação aquilo que você aprendeu, desenvolveu no ensino médio de geografia, de história, de filosofia, de literatura, de biologia, seus conhecimentos de atualidades, tudo aquilo que formou você durante o ensino médio, durante a sua trajetória de educação, deve ser usado a serviço da argumentação. Escrever um texto dissertativo é sempre um exercício dúbio em que você tem que se ajustar um pouco a um modelo clássico da dissertação, mas também tem muita liberdade de opinião, de argumentação e de estruturação do texto. Quando a gente pensa em uma estrutura clássica do texto dissertativo, a gente pensa em um parágrafo de introdução que contextualiza a questão e coloca a opinião do autor do texto já de cara. 2 parágrafos de argumentação, 2 parágrafos de desenvolvimento dão bastante espaço para você explicar bem. Mais do que 2 significa que você vai acabar explicando menos cada um desses argumentos e, portanto, 2 é um bom número ali para você ter bastante tempo e espaço para explicar cada uma dessas reflexões. E precisa reservar um espaço considerável no texto para a proposta de intervenção. Essa aí é bem importante no Enem, vale 200 pontos e aí é importante que você apresente o agente da ação que você está propondo, uma ação muito clara, muito execuível, que pode ser realizada na realidade, o meio modo de essa ação acontecer, a finalidade dessa ação e detalhar um desses elementos é bem importante. A banca examinadora avalia a proposta de intervenção com esses recursos muito específicos. Precisa ter muito claro o que é essa proposta de intervenção, quem vai fazer, de que modo ela pode ser executada e a finalidade. Assim a gente consegue 200 pontos só nessa parte aí da proposta de intervenção. Uma das questões que talvez mais sejam perceptíveis quando você analisa as redações acima da média ou nota 1000 é que bons textos trazem para a argumentação um repertório externo. Traz algum filósofo, algum sociólogo, uma série, um filme, um conceito de história, de biologia ou de literatura. O mais importante não é quem é que você vai trazer para a argumentação, mas como é que você costura essa referência na sua reflexão. Mais importante do que trazer, por exemplo, Nietzsche ou Bauman, é como é que esse repertório vai se linkar àquilo que você está discutindo. A costura, o link, pertinência, talvez seja até mais importante de se você está trazendo Aristóteles ou Platão. A gente não vai fazer um julgamento de valor sobre quem é que está sendo trazido como repertório de fora, mas de que maneira esse repertório está conectado à sua reflexão, está conectado ao tema. Aqui no ângulo a gente costuma dizer que adivinhar temas não é tão produtivo. O que a gente faz é pensar em grandes linhas, em grandes eixos temáticos, em grandes assuntos. Então a gente pensa, por exemplo, em um grande eixo sobre saúde pública. Tem vários temas dentro desse eixo de saúde pública em 2019 que podem aparecer como temas de redação no Enem e em outras bancas. O financiamento estatal, o financiamento público do SUS, o retorno de doenças sexualmente transmissíveis que começam agora a voltar entre a população mais jovem. Todo mundo aposta que um dia, mais hora, menos hora, vai aparecer no Enem um tema relacionado à mobilidade urbana.
Outro grande eixo temático que poderia aparecer como tema de redação é o eixo da segurança pública. Se diante desses grandes assuntos você identifica que talvez tenha deficiência de repertório, está na hora de correr atrás, dá tempo de procurar na internet, na imprensa. Redação é uma dessas matérias que dão muito medo, né? Tem muita coisa, pode cair muita coisa, mobiliza muito conhecimento, exige técnica, exige treino. Está na hora de você agora se preparar com mais cuidado, com mais afinco. Então está na hora de você ler mais, de escrever e mostrar para alguém para poder ter uma avaliação do seu texto, para se preparar com um pouco mais de precisão. Não se esquece de, então, pensar nas regras do jogo, conhecer bem as regras do jogo, dar uma boa olhada nas redações nota 1000, tenta nessa reta final acompanhar um pouco o noticiário para ganhar um pouco mais de repertório, tenta fazer uma retrospectiva, que são dicas básicas para você mandar muito bem na prova de redação do Enem e que, na verdade, é não só uma prova de opinião, de argumentação, mas uma prova de resistência física, porque tem muitas questões, precisa também encontrar a melhor estratégia para você colocar essa redação no melhor momento da prova. Vai com uma estratégia sua para a prova e pensa que a redação precisa ser feita em até 1h30. Não dá para fazer redação em mais de 1h30 no Enem, porque você compromete muitas outras questões. Então são várias dicas, espero que elas possam te ajudar muito nessa fase final agora e que no dia você consiga aplicá-las e fazer uma redação muito boa, talvez até nota 1000. Então, esses são os temas. Aquela proposta eu estou substituindo por essa. A partir então da leitura desses temas que você vai pesquisar aí na sua casa, no Google, você vai entrar em várias páginas, você vai selecionar e pesquisar e fazer um texto dissertativo. Se quiser fazer os 8 textos, ótimo, é treino. Escolha um por semana, vá fazendo, vá treinando, isso é fundamental. Aí na nossa próxima aula síncrona, eu vou conversar com vocês, então eu vou propor a estrutura e como a gente poderia fazer essa abordagem, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham assistido todinha, visto as dicas. Foi meio extenso o vídeo do Paganini, né, do professor lá do Anglo, mas são dicas válidas, vale a pena, veja tudinho e faça a dissertação. E venha para a nossa aula síncrona para a gente discutir, falar um pouquinho sobre esses temas, sobre as redações de vocês, sobre o que vocês estão aprendendo. Tchau, tchau, pessoal!